Olá, bem-vindos ao canal da Confiance Tech, na seção educacional com foco em finanças. E nessa sessão, é só você buscar nos vídeos disponíveis aqui no canal, há um vídeo sobre valuation. Particularmente, falávamos sobre o livro e um dos autores do livro é o professor Luiz Guilherme Abuin. E é com ele que eu vou conversar nesse vídeo de hoje sobre o modelo CAPM, Capital Asset Pricing Model, onde nós vamos falar sobre a taxa de desconto do fluxo de caixa, particularmente sobre o chamado custo do capital próprio. Vamos falar sobre isso, batendo um papo com o professor Luiz Guilherme Abuin, logo depois da vinheta. Olá, Luiz Guilherme Abuin, tudo bem? Olá, Luiz, como vai? Tudo ótimo. Beleza, vamos falar sobre o modelo CAPM, Capital Asset Pricing Model, ou em bom português, Modelo Geral de Precificação de Ativos. Vamos sim, Luiz, vamos sim, né? É até uma continuidade daquele outro vídeo que nós fizemos aí sobre valuation, né? Pois é, nós gravamos um outro vídeo sobre valuation, está disponível aqui no canal, vou até colocar um card aqui na tela para quem não assistiu, ou para quem quiser assistir novamente, né? E nesse vídeo você falava sobre o modelo valuation como um todo e que o modelo mais robusto para avaliar uma empresa é o modelo dado pelo fluxo de caixa projetado. E depois ele é descontado a valor presente. E para que isso seja feito, nós dependemos de uma taxa de desconto que é dada, você dizia lá, pelo custo médio ponderado de capital, ou na sigla em inglês WACC. O custo médio ponderado de capital considera no seu cálculo o custo da dívida e o custo do capital próprio. Então eu te pergunto, para agora a gente aprofundar nesse assunto, o que nós devemos considerar no cálculo do custo do capital próprio? É nele que entra o modelo CAPM, que eu falei na introdução? Perfeito, Luiz, nele que entra. Então, o custo de capital próprio, diferentemente do custo de capital de terceiros, ele é um custo mais subjetivo. O custo da dívida, né, retomando rapidamente o que a gente falou, ele envolve um contrato com taxa de juros. Então, é muito fácil para a contabilidade chegar na despesa financeira, que são juros, chegar no valor da dívida que está no balanço e calcular o custo de capital de terceiros. Agora, o custo de capital próprio, por ele ser mais subjetivo, ele envolve um retorno requerido para o acionista, ele requer a utilização de um modelo. E o modelo mais usado no mundo é justamente esse, é o modelo CAPM. E esse modelo CAPM, ele parte de dois pontos básicos, né? O primeiro é a chamada taxa livre de risco. E o segundo que tem que ser adicionado é o prêmio de risco. Então, a taxa livre de risco mais o prêmio de risco vai dar o custo de capital próprio. Então, essa é a base para a gente chegar lá no modelo CAPM. Perfeito, mas aí já desperta logo aquela primeira pergunta, né? A primeira dúvida com relação a isso, sobre a taxa livre de risco. Porque nós estamos no Brasil, né? Então, no Brasil, o que seria uma melhor definição de taxa livre de risco? A taxa Selic seria apropriada para isso? Infelizmente, não, né? Por quê? Porque a taxa Selic ela é uma taxa básica da economia, mas é uma taxa de curto prazo e extremamente volátil, né? Há não muito tempo atrás, a taxa Selic chegou a bater 2% ao ano. Depois ela pulou para cima de 13%, enfim, está próximo de 10%. Então, essa volatilidade também atrapalha muito. Então, em nenhum laudo de valuation se considera a taxa Selic. A gente acaba tendo que recorrer a uma economia mais madura, que é a economia americana. Então, para chegar nessa taxa livre de risco, que no fundo quer dizer quanto o investidor poderia ganhar aplicando num título do governo, esse é o mínimo para o cálculo do custo de capital próprio, Uhum. a gente pega a taxa do Tesouro Americano, o T-Notes, né? Normalmente T-Notes de 10 anos, só que eu não estou lá, eu estou no Brasil. Então, eu tenho que adicionar o risco Brasil, né? E tenho que também retirar de lá a taxa de inflação americana e adicionar o IPCA, que é a inflação brasileira. Aí eu consigo ter aí um proxy aí para a taxa livre de risco, né? Uhum. E isso se trata de um modelo, né? As pessoas têm que compreender também, você me corrija se eu estiver errado, né? O modelo, como qualquer modelo, ele tem pressuposto. Então, é um pressuposto válido. Você acabou de explicar a dificuldade, ou quase a impossibilidade para se utilizar a taxa básica de juros do Brasil, por isso que você já explicou muito bem.
Agora, além da taxa livre de risco, existe o prêmio de risco, né? Isso. É como se o investidor estivesse pensando, olha, meu dinheiro ele estaria, por definição, é um pressuposto também, né? Estaria na renda fixa, num ativo livre de risco, chamado assim, né? Como, por exemplo, um título do Tesouro dos Estados Unidos, já que é essa referência que nós estamos tomando, e feitos os ajustes que você acabou de falar. Só que eu estou saindo da renda fixa, pensa o investidor, para a renda variável. Logo, é lícito supor que eu queira, eu, investidor, né, tenha o desejo de oferir um prêmio pelo risco que eu estou correndo. Sair de um ativo sem risco para um ativo com risco. Estou certo? E como definir esse prêmio de risco? Então, em finanças, né, existe uma relação direta entre risco e retorno. Naturalmente, quanto maior é o risco de um investimento, maior é o retorno exigido. E, com certeza, comprar ações de uma empresa, virar acionista de uma empresa, ter cotas de uma empresa, é com certeza muito mais arriscado do que aplicar no título do governo. Então, eu tenho que ter um adicional, que é justamente esse prêmio de risco. O prêmio de risco ele vai ser calculado no modelo CAPM, pegando o prêmio de mercado multiplicado por um índice beta. Então, a equação do custo de capital próprio ela é o RF, Risk Free, que é a taxa livre de risco, mais esse prêmio de risco, que é o prêmio de mercado, RM menos RF, multiplicado pelo beta. O prêmio de mercado é a diferença entre o retorno da bolsa e do título do governo. Então, na realidade, quem investe em ações, no longo prazo, ganha mais do que quem investe em títulos do governo. Sim. Esse a mais é justamente o prêmio de mercado. Então, a Uhum. gente considera esse prêmio dentro lá do prêmio de risco. Só que cada empresa vai ter um risco diferenciado. O prêmio de mercado, da mesma forma que a taxa livre de risco, é igual para todas as empresas. Então, o que vai diferenciar de uma empresa para outra? É o índice beta. Uhum. Então, o prêmio de risco é o prêmio de mercado multiplicado pelo beta. Esse beta ele está relacionado a dois tipos de risco: o risco operacional e o risco financeiro, né? Então, o risco operacional ele é maior naquelas empresas cíclicas, aquelas empresas que têm um faturamento mais volátil, empresas que vendem produtos ou mesmo prestam serviços considerados não essenciais, né? E aí o faturamento oscila, se vem uma recessão, as vendas caem, se a economia se recupera, as vendas sobem. Mas, além disso, esse risco operacional também está relacionado principalmente com o peso dos custos fixos, porque o custo fixo ele aumenta o risco da empresa, porque se as vendas caírem, a empresa não tem como cortar o custo fixo. Então, dentro desse beta, o beta é afetado pelo risco operacional, que, repetindo, tem a ver com a volatilidade das vendas e o peso do custo fixo, e também com o risco financeiro, que está relacionado ao endividamento da empresa. Então, no fundo, esse prêmio de risco tem a ver com risco operacional e risco financeiro. Certo. Eu adicionaria, se você acha que você vai concordar comigo, as empresas também ligadas a setores ligados a commodities, né? Como são as Sem dúvida. siderúrgicas, as empresas de mineração, e, aliás, nós temos vários relatórios no site da Confiance Tech e também em vídeos gravados aqui no canal sobre empresas, os chamados painéis setoriais que nós fazemos. Algumas empresas, como o Vale, como Uzi Minas, elas têm naturalmente um risco operacional mais elevado. Nós sempre chamamos atenção para isso. E isso não depõe contra a empresa de forma nenhuma. É apenas uma característica daquele negócio, daquele setor da economia onde aquela empresa atua, não é verdade? E sobre o Verdade. prêmio de mercado, só fazendo uma contribuição aqui, para quem tiver curiosidade, você consegue buscar na literatura, os bons livros de finanças, ou mesmo na internet, um histórico do prêmio de renda variável nos Estados Unidos. Então, isso não é um achômetro, né? Tem ciência nisso aí, tem pesquisa. Então, você identifica ao longo de 80 anos de história, por exemplo, e os Estados Unidos têm essa história no mercado de capitais,
muito consolidada, é fato, né? Você consegue identificar qual é o prêmio histórico anual médio da renda variável em relação aos títulos do Tesouro, que é o que você dizia. Só estou fazendo uma nota de ilustração aqui. Não, isso inclusive é importante, né, que eu acho que eu também não deixei muito claro, que da mesma forma que a gente recorre a uma economia madura como a economia americana para calcular a taxa livre de risco, a gente também é obrigado a recorrer à economia americana para calcular o prêmio de mercado. Então, esse RM menos o RF, a gente poderia até imaginar que eu poderia pegar o mercado brasileiro. Eu até vou falar de uma experiência particular minha. Em 91 e 92 foi quando eu comecei a trabalhar com valuation, né, no processo de desestatização. Então, eu trabalhei numa empresa de consultoria, que era Atlantic Capital, né, que depois virou Atlantic Rating, foi depois comprada pela Fitch. E essa Atlantic Capital fez avaliação, nós fizemos avaliação de 10 empresas que foram privatizadas, né, naquela época, que era setor petroquímico e setor de fertilizantes. E já naquela época, eu me lembro que o Paul, que era o dono da empresa, ele nos deu um livro para lermos, que era o livro de valuation da McKinsey, livro do Copland, né? Foi a primeira edição do livro do Copland, foi naquela época. E o modelo usado já naquele momento, no mundo inteiro, né, em Estados Unidos e no Brasil, era o modelo do fluxo de caixa livre descontado. E a taxa de desconto era o custo médio ponderado de capital. E dentro do custo médio ponderado de capital, o cálculo do custo de capital próprio era em cima do modelo CAPM. Então, estava lá naquele livro, como está até hoje. Isso é universal. Só que a nossa grande dúvida, naquele momento, era como chegar nesse prêmio de mercado, o RM menos o RF. E a gente imaginou de início que poderia pegar o retorno do Ibovespa menos a taxa CDI. E seria uma média histórica para calcular esse prêmio. O problema é que a nossa bolsa é extremamente volátil. Então, quando a gente fazia esse cálculo do prêmio de mercado no Brasil para os últimos 10 anos e recalculava para os últimos 15 ou os últimos 20 anos, davam valores muito, muito diferentes. Então, não havia nenhum tipo de consistência em fazer assim. Então, o que a gente tinha que recorrer? À economia americana. Então, a gente pega uma série longa, que está disponível no site do professor Damodaran, também está no site da Confiança Tech, onde a gente pega uma média aritmética desse prêmio, que é o RM menos o RF, de 1928 até o último ano. Ou se a gente fosse fazer um valuation hoje, seria a média de 1928 até 2023, que dá alguma coisa ali próxima de 6%. E isso não muda muito ao longo do tempo. Então, a gente acaba tendo que recorrer. Mas tem mais um detalhe. A questão é que a nossa bolsa ela é mais volátil do que a bolsa americana. Então, a gente consegue também adicionar aí o índice de volatilidade do Ibovespa em relação ao S&P, que é a bolsa americana. Então, prêmio de mercado, a gente acaba recorrendo ao mercado americano. E aí o que vai faltar é o beta, né? Sim. E o beta é um outro problema, porque o beta ele é calculado a partir de um modelo estatístico de uma reta de regressão linear. O beta é o coeficiente angular dessa reta de regressão, Exatamente. onde, para calcular essa reta, eu teria no eixo X o retorno da bolsa e no eixo Y o retorno da ação. Mais uma vez, a gente tem um problema. Primeiro problema, a maioria das empresas no Brasil é de capital fechado. Segundo problema, mesmo empresas de capital aberto, a maioria das empresas de capital aberto tem baixa liquidez em bolsa, não são muito negociadas. E aí, quando você calcula esse beta, com base nesse modelo estatístico, considerando, por exemplo, os últimos 4 anos, né, eu chego a um valor, mas se eu comparasse com o valor que eu calculei o ano anterior, era um número também diferente. Então, no Brasil, para a grande maioria das ações, o beta não tem estabilidade.
Então, a gente muitas vezes não consegue pegar o beta retirado da reta de regressão. E acabamos tendo que recorrer a uma lista de betas, né, é, setoriais. Né? Para cada setor, eu vou ter um beta. Então, se a empresa que eu estou fazendo o valuation é uma empresa de varejo, eu vou ter que usar o beta do setor de varejo. Se for setor de mineração, mineração. Então, a gente acaba tendo que recorrer a essa lista. Tá? É, E tem mais um problema. Né? Que lista é essa? Betas do Brasil? Não, infelizmente não. Porque aqui o mercado é muito menor, embora o nosso mercado tenha aumentado, o mercado de capitais, tem mais empresas abrindo capital no Brasil, mas é ainda muito menor do que da economia americana. Então, se eu fosse calcular, por exemplo, fazer um valuation de uma empresa do setor de restaurante, você não tem quase nada aqui do setor de restaurante no Brasil. Lá você tem mais de 80 empresas de capital aberto nos Estados Unidos no setor de restaurante. Setor hoteleiro, você tem quase nada também de setor hoteleiro no Brasil. Lá, novamente, tem mais de 80 empresas do verdade. setor hoteleiro. Então, a gente acaba tendo que recorrer ao beta no mercado americano. É verdade. São milhares de empresas de capital aberto dos Estados Unidos, inclusive empresas de outros países, inclusive do Brasil, que negociam seus títulos lá, através dos chamados ADRs, né? E assim como empresas do mundo inteiro. Então, não é uma preferência para os Estados Unidos, é uma evidência. Lá existem informações mais sólidas, mais robustas, para que se possa fazer esse tipo de cálculo, e o mundo inteiro usa isso. Você sabe, Aboim, que eu já vi uma entrevista com o professor Ashwat Damodaran, a gente pode dizer que é o principal autor vivo, principal referência acadêmica para esse assunto, né? E perguntaram para ele, fizeram uma provocação a ele. E o setor, por exemplo, de aeronaves, como no nosso caso aqui, só tem a Embraer, lógico, não é um setor com um monte de empresas. Nem nos Estados Unidos tem um monte de empresas. Ele falou, e ele respondeu, então nós vamos usar informações globais. Tem a Embraer no Brasil, tem as outras aqui nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim, onde tiver, vamos usar. Então, os analistas, os técnicos de mercado e mesmo o pessoal da academia se utiliza de informações disponíveis, as melhores que nós tivermos, não é verdade? Agora, eu vou fazer um complemento na sua exposição sobre beta, porque a coisa vai complicando um pouquinho, mas a ideia é procurar caminhos. E aí entra em cena, começam uns palavrões aí, que é o beta alavancado, o beta desalavancado. O que é isso? O que você pode falar Isso. sobre isso? Como eu falei, o prêmio de risco está relacionado ao risco operacional e o risco financeiro. O risco operacional, como falamos, tem a ver com a volatilidade das vendas e ao peso do custo fixo. Ou seja, tem a ver com a volatilidade do EBITDA da empresa. Ora, mesmo tendo que recorrer ao mercado americano, se eu for olhar, por exemplo, o setor de mineração no Brasil e lá, é volátil aqui e lá. Como você falou, o preço do minério de ferro, que é uma commodity, ele oscila no mundo inteiro, é dado em dólar, e oscila no mundo inteiro. Quando aumenta lá, aumenta aqui. É o mesmo preço. Né? Então, o risco, eu tanto capturo olhando a empresa no Brasil, uma empresa estrangeira. Da mesma forma, uma empresa de utilities, né, saneamento, energia, uma empresa de telefonia, que prestam serviços essenciais, elas têm um risco menor aqui nos Estados Unidos e no mundo. No mundo inteiro, telefonia, energia, saneamento são serviços essenciais. E mesmo que a economia entre numa recessão, os consumidores vão ter que continuar consumindo serviços essenciais. Além disso, o preço da tarifa é corrigido com base no contrato. Então, são empresas pouco afetadas numa recessão. Isso vale aqui, vale no mundo. Então, mesmo tendo que pegar o beta lá fora, a gente tem confiança nesse modelo. Bem, aí você falou da questão do beta desalavancado e o beta alavancado. Como eu falei, o beta está relacionado a três fatores. Principalmente dois, que têm a ver com risco operacional,
E o terceiro, que tem a ver com o risco financeiro. Ora, o risco financeiro ele não tem tanta relação com o setor. Ele é mais uma decisão da empresa. Ou seja, no mesmo setor, eu posso ter uma empresa muito endividada e uma empresa pouco endividada. Então, eu não posso simplesmente pegar o beta médio do setor, porque o beta considera também a dívida. Então, o que se faz? Se trabalha com beta sem a dívida. E o beta sem a dívida é o beta desalavancado. Então, tem uma fórmula, é a fórmula do Ramada, que ela desalavanca o beta, ela tira do beta o efeito da dívida. Então, nos sites especializados, como é o caso do site do professor Damodaran, e a gente também coloca o beta no site da Confiance Tech, o beta que nos interessa é o beta desalavancado, porque é esse que eu posso confiar quando eu olho o beta de um setor, porque a decisão de endividamento é da empresa, não tem tanto a ver com o setor. Então, o beta que a gente pega médio é o beta desalavancado. Mas aí tem uma outra questão. Só que a minha dívida também, a minha empresa também tem dívida. E onde é que entra a minha dívida? Aí eu pego o beta desalavancado médio do setor e multiplico esse beta desalavancado por um fator de alavancagem, né, que é o fator que está relacionado ao endividamento. Então, eu posso ter, por exemplo, o beta desalavancado de setor 0,9, e quando eu multiplico pelo fator de alavancagem da minha empresa, esse 0,9 aumenta para 1,3. Se é uma empresa mais endividada, ou aumenta para 1,1, uma empresa um pouco menos endividada. Ou Uhum. fica igual ao desalavancado se a minha empresa não tiver dívida, se ela tiver mais caixa do que dívida, que acontece em alguns casos. Muito interessante. Antes da gente continuar, já estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui, vou solicitar a todos que nos assistem dois favores. Um, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal aqui da Confiance Tech e toque no sininho para ser avisado dos novos vídeos. Além disso, visite o site da Confiance Tech, foi citado aqui algumas vezes, eu vou deixar o link na descrição. E o segundo favor que eu me referi não é nem bem um favor, é um pedido. Faça perguntas aqui nos comentários, porque esse é um assunto que provavelmente vai deixar dúvidas, é natural. Nós mesmos, eu, professor Amorim, a gente não tem a pretensão de dominar todos esses temas, né? A gente está o tempo inteiro pesquisando, reestudando, né? Então, dúvidas são muito bem-vindas se vocês colocarem aqui nos comentários. E posso também fazer um spoiler aqui, que em breve no site da Confiance Tech nós vamos ter cursos de curta duração, cursos que vão permitir um melhor entendimento, claro, de assuntos como esse, que evidentemente são assuntos complexos, como o assunto em pauta aqui no nosso vídeo de hoje. Mas, voltando à sequência das perguntas que eu vinha te fazendo, uma coisa vai puxando a outra, né? E aí eu te pergunto, se nós fazemos projeções de fluxo de caixa, nós fazemos projeções para vários anos, né? O custo do capital, seja ele da dívida, ou o custo médio ponderado de capital, ou o custo de capital próprio, especificamente, ele é fixo? Ele deve ficar fixo ou ele pode variar ao longo dos anos? Com certeza ele vai variando, né? Porque eu posso ter uma empresa hoje menos alavancada e que vai se endividar mais pela frente, vai fazer projetos, vai tomar muito financiamento e, por conta disso, o endividamento dela vai aumentar. Consequentemente, o beta alavancado aumenta, consequentemente, aumenta o custo de capital próprio. E pode ter o contrário. Empresas que estavam muito alavancadas no passado e que começaram a ver que era importante desalavancar, né? Ou, por exemplo, através da venda de ativos, como aconteceu no passado recente com a Petrobras. Estava extremamente endividada e ela começou a vender uma série de ativos e a dívida dela diminuiu. A redução dessa dívida jogou o beta alavancado, no caso da Petrobras, né, nesse passado recente, para baixo, o que diminuiu o custo de capital próprio, diminuiu o custo médio ponderado de capital. Tá? Então, ele vai oscilando ao longo do tempo. E por isso é importante ou a gente trabalhar com modelo de projeções,
né, onde a gente projeta, inclusive, o balanço da empresa, e aí consegue projetar essa alavancagem, ou mesmo, de uma forma mais simplificada, trabalhar com uma estrutura de capital, né, que seja estimada ao longo do tempo. E ela oscilando vai mexer também nessa taxa. Perfeito. E para fechar aqui da minha parte, como eu disse, uma coisa vai puxando a outra, né? Você agora falava de Petrobras, mas há um pouco atrás nós citamos aqui a Uzi Minas. Aí me ocorre aqui empresas de setores completamente diferentes, como M. Dias Branco, que é de massas e biscoitos, né? Como empresas do setor financeiro. Então, como lidar com empresas de portes diferentes, setores diferentes você já se referiu, na verdade, mas de portes diferentes, né? Tem uma técnica específica para isso ou o modelo se ajusta a qualquer empresa? Isso é uma pergunta muito importante, Aloysio, porque se eu for olhar simplesmente no modelo puro, eu poderia pensar, vamos imaginar que uma pequena rede de supermercados, ela com 4, 5 lojas no interior de um estado aqui no Brasil, ela teria a mesma taxa livre de risco. Para qualquer empresa, a taxa livre de risco é igual para todas, o mesmo prêmio de mercado é igual para todos, e o beta. Mas aí eu pego o beta setorial e eu penso, será que o beta do carro que eu vou utilizar para fazer um valuation do Carrefour, do Pão de Açúcar, é o mesmo beta que eu vou utilizar para essa pequena rede de supermercados? Não faria muito sentido, porque a gente sabe que a teoria que está por trás do modelo CAPM, ela parte do modelo de diversificação. Então, o investidor racional, ele monta uma carteira de ações e, por conta disso, ele diminui o risco. No entanto, quando eu pego uma pequena rede de supermercados, aquele investidor, aquela família que é proprietária daquela rede, toda a riqueza da família está concentrada naquela empresa. Então, ela carrega um risco muito maior. E aí se aplicam dois modelos. Um modelo que é utilizar o beta total, que considera não apenas o risco de mercado, mas também o risco único. O risco único não entra no modelo para eu avaliar uma empresa de capital aberto, mas ele poderia sim entrar numa empresa de porte menor. Então, o beta total acaba sendo bem mais alto do que o beta de mercado. Mas eu também tenho que olhar em que estágio aquela empresa se encontra, né? Esse beta total, ele também muda. Numa startup que está começando, o risco é altíssimo, o beta é altíssimo, o custo de capital próprio está lá em cima. Na medida que a empresa vai caminhando, ela vai reduzindo esse risco, mas é ainda um risco bem maior do que o risco de uma empresa aberta. Então, tem essa possibilidade de trabalhar com o conceito do beta total, que inclusive está disponível o beta total setorial no site do professor Damodaran, e um outro caminho é adicionar um prêmio pelo tamanho. Ou seja, é um modelo ou outro. Ou eu utilizo beta total para uma empresa de porte menor, ou eu utilizo beta de mercado normal, mas adiciono na fórmula o prêmio pelo tamanho, que acaba jogando o custo de capital próprio para cima, para mostrar que uma empresa com porte menor tem um risco menor. Tá ok? Perfeito. Não foi à toa que agora há pouco eu fiz uma observação aqui sobre possibilidade de dúvidas. É claro que esse tema aqui gera dúvidas, dependendo do grau de pré-conhecimento que quem nos assiste tenha sobre esse assunto, mas as dúvidas podem atingir a todos, né? Porque, como eu disse, todos nós ainda temos dúvidas sempre, nós estamos sempre estudando, não tem outro jeito, até para se atualizar e tudo mais. Então, eu vou encerrando por aqui, sem a menor pretensão, né, Boim, de ter esgotado o tema. E, de novo, coloque suas dúvidas aí nos comentários, nós vamos ter o maior prazer em responder. Mais uma vez, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, toque no sininho, porque tem sempre novos vídeos aqui no canal da Confiance Tech. E visite o site da Confiance Tech, www.confiancetech.com.br. Pois não? E como você falou, Luiz, a gente em breve vai estar colocando no site da Confiance Tech uma série de vídeos educacionais relacionados a finanças, né? E vídeos gravados. E, além disso, a gente também vai estar sempre oferecendo aulas ao vivo,
também, né, relacionados também a finanças. Então, vão ser dois tipos de treinamento, um treinamento gravado e um treinamento ao vivo. Tá ok? Eu é que agradeço aí, Luiz. É isso aí. Então, Tá bom? um abraço para Um você, um abraço a abraço. todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.